Dia Mundial do Diabetes. Bom, eu sou médico endocrinologista e sou professor titular emérito da Faculdade de Medicina do ABC. Tenho doutoramento pela Universidade de São Paulo. Enfim, reconhecendo o papel da educação e da informação para as pessoas com diabetes, eu, há 32 anos atrás, procurei um meio para chegar a essa informação. E a NAD foi o que eu considerei que fosse um meio de suprir as pessoas com diabetes de informações, né? Por quê? No dia a dia, isso há 40 anos atrás, a gente vinha notando, e ainda hoje é a mesma coisa. Quer dizer, a consulta médica não supre a necessidade que as pessoas com diabetes têm de informação, de orientação, e a educação, de uma forma geral, para um bom tratamento. Porque o papel do médico o endocrinologista, que é o especialista que trata do diabetes, ele não é só você fazer o diagnóstico, pede um exame e faz uma receita. Absolutamente não, porque por algumas razões. Primeira razão é que o diabetes tipo 2 ele é uma pessoa que não se conscientiza da necessidade de fazer um controle adequado da sua glicemia, um controle adequado da sua alimentação, atividade física, tomar seus medicamentos adequadamente e fazer o controle periódico. Por quê? Na verdade, o que que acontece? A maioria das doenças evolui com sinais e sintomas. Então, quando você tem um problema, por exemplo, pulmonar, você tem tosse, tem febre, você tem um problema intestinal, tem diarreia, você tem uma infecção, tem febre, tem isso, aquilo. Diabetes não. Diabetes é uma doença química do sangue, em que a glicose aumentada acaba lesando os órgãos internos. Mas para fazer as pessoas entenderem isso é muito difícil, não é com pouco tempo, é com uma sequência de, de orientações e fazer ver a importância do tratamento adequado, né? Então, a negligência no tratamento é um grande problema, é um grande desafio para o tratamento do diabetes tipo 2 que é do adulto. Falando em diabetes tipo 2 nós falamos na maioria das pessoas com diabetes. É a forma genética, hereditária, que transmite de pai para filho, né? Familiar, e se manifesta geralmente depois dos 40 anos de idade, tendo diversas causas de precipitação. Quer dizer, o que que eu quero dizer? Por exemplo, você pode ter uma família, três irmãos. Ah, bom, mas só o irmão fulano é que desenvolveu diabetes. Eu ainda falo para ele, olha, você fala para os seus dois irmãos que eles ainda não têm, mas podem ter, né? Quais são os fatores que desencadeiam? Ou quais são os fatores que aumentam o risco para o desenvolvimento de diabetes? Primeiro, a obesidade. Sem dúvida alguma, o excesso de peso é o fator fundamental. Segundo, é o envelhecimento. A gente sabe que um dos fatores principais do aumento do número de pessoas com diabetes no Brasil e no mundo é o envelhecimento. É interessante o seguinte, que esse número é maior nos países mais jovens, entre aspas, né? Nos países onde a população já é envelhecida, esse número é melhor, porque já apareceram, né? Então, o envelhecimento da população é um problema realmente que leva, impacta o número de pessoas com diabetes.
É claro que aqueles dois irmãos que ainda não desenvolveram, eles podem ter alguma infecção, eles podem estar se tratando com alguma medicação, entre elas eu cito a cortisona, tem que ser evitada nas pessoas com diabetes e tem que ser evitada nos parentes, nos próximos que têm possibilidade genética de desenvolver. Então, nós estamos falando de diabetes tipo 2, né? E o diabetes tipo 1, né? Na consulta é pior ainda, porque quando você vai prescrever insulina, né, tem que ter pelo menos uma hora de dedicação para a pessoa que vai entender como vai iniciar, como aplicar a insulina, como fazer as suas medições, né? A punção digital, que hoje está sendo substituída pelos sensores. E isso demanda tempo, que na rede pública não existe, e muito menos na rede conveniada, que a gente chama de convênios, né? Que está cada vez mais parecido com a rede pública, né? Porque o aviltamento do preço das consultas, dos convênios, né? Faz com que o médico tente aumentar o número, né? Então, não tem cabimento essa situação, né? De qualquer maneira, a educação, a informação é fundamental. E aí eu senti isso praticamente há 38 anos atrás, e aí nós fomos convidados para participar da ANADE, depois como médico, depois como presidente, e aí ficamos atrás, desenvolvemos a associação, que hoje presta serviços assistenciais na sua sede, promove a educação e a formação junto com a FENADE, que é a Federação Nacional de Associações e Entidades de Diabetes, vamos dizer, uma educação e, por todo o Brasil. E a gente tem projetos, estamos praticamente agora finalizando um projeto que já está em 3 anos, que é fortalecer as associações. Por que uma associação de pessoas com diabetes? Porque exatamente naquela cidade, interior e outros estados, é a mesma situação que existe em São Paulo. Quer dizer, não existe o tempo necessário para a educação. Não existe um tempo necessário para o sujeito ficar lá, a pessoa ficar lá uma hora com uma nutricionista, conversando, tirando suas dúvidas, sendo orientado. Não existe tempo suficiente para você ter uma orientação de um professor de educação física, um apoio psicológico. Então, essa equipe multidisciplinar, nós inauguramos isso há 30 anos atrás, com a ANAD. A importância da campanha contra o diabetes. Por que é importante a campanha, né? Você me perguntaria. Cerca de 42%, em alguns países 50% das pessoas que têm diabetes não estão diagnosticadas. E essa campanha é bom, porque qualquer glicemia, olha, uma glicemia a qualquer momento acima de 200 faz diagnóstico de diabetes. Isso é diretriz internacional. Então, esta é vamos dizer, um perfil danado. Nós temos revista para médicos e revista para multiprofissionais, temos uma que é o Diabetes Clínica, temos uma revista eletrônica para as pessoas com diabetes, que vai informação. Fazemos parte da Federação Internacional de Diabetes. Ah, e também, o que é muito importante, é a interação com o governo federal. Não poderia deixar de dizer que nós participamos honrosamente do Ministério da Saúde e do governo Fernando Henrique, quando foi feitas as maiores avanços na medicina pública e também no diabetes, né? Todo mundo conhece o Fernando Henrique pelos genéricos, né, que foi implantado. Mas nos anos de 2001,
nós começamos a distribuição de medicamentos orais para diabetes e hipertensão, que em 2004 virou farmácia popular, que saiu só das unidades básicas que eram distribuídas aos comprimidos orais, passou para farmácias particulares, que foi um grande avanço também, que a capilarização das farmácias particulares é muito maior que das unidades básicas, que fecham à noite, que fecham final de semana e continua a distribuição de medicamentos. A Lei de Proteção ao Diabetes. Essa história começou em 1999. Nós participamos com outras entidades, né, outras associações também, de um projeto de lei. Esse projeto de lei, como sempre, o que não interessa para eles lá na Câmara Federal é ficar enrolando, né? E foi enrolado até 2005. São 6 anos a gente empurrando. Onde está o projeto? Está com fulano, está com o deputado Paulo, né? Vamos lá, conversa com um, conversa com o outro, e vai, vai, vai. Bom, resultado, nós fomos lá falar com o relator, que deu parecer negativo. Durante 4 horas eu mostrei para ele a importância dele voltar atrás. E ele se convenceu de voltar atrás no seu parecer negativo, mandou chamar o projeto de lei, deu um parecer positivo e falou: agora eu vou ficar do seu lado também, nós estamos do seu lado, do lado das pessoas com diabetes. Eu falei: graças a Deus, esse é um momento histórico. Eu posso gravar isso? Ele falou: pode. E eu gravei. E vocês quiserem ver, está no site da ANAD. Aí foi para o plenário em 2006, setembro de 2006, foi aprovado. Lei Federal 11.347, que protege as pessoas, que obriga o governo à distribuição, né? Por que que eu resolvi investir numa lei federal? Porque, na verdade, se você não tiver uma âncora com uma lei, cada governo que passa tem metas diferentes. E eu ouvi, nesses 30 anos que eu venho insistindo, ministro falar assim: ó, mas espera aí. Isso aí vai custar muito dinheiro, mas se eu estou falando de complicação daqui 4, 6 anos, 8 anos, 10 anos, eu nem vou estar aqui. Olha só, ministro da Saúde falar um negócio desse. E aí mudava o governo, aí você ia falar com outro ministro, ia falar: não, nós não temos interesse em diabetes, nosso interesse é outro. Eu vou investir em X. Não vou falar aqui para não caracterizar quem é. E assim por diante. As despesas com remédios trazem um grande lucro para o país. E eu, e eu sempre insisto o seguinte: o acesso, o melhor tratamento, o controle da doença, principalmente diabetes, traz um lucro tremendo para o poder público. Por que que eu falo lucro tremendo? Porque as complicações do diabetes são graves e ainda continuam, vamos dizer, numa, numa ocorrência muito alta. Para você ter ideia, é a principal causa de mortalidade no mundo inteiro e no Brasil. Mas aí você vai me falar: mas espera aí. A gente vê lá ó, as estatísticas, a primeira causa de mortalidade é a doença cardiovascular, né? Só que das doenças, a mortalidade da doença cardiovascular é por infarto, AVC e amputações, não é? Aí entra em cardiovascular. Como consequência, a morte é por doença cardiovascular. Como causa dessas doenças, 50% são de pessoas com diabetes. A internação, eu não acreditei. Eu vi um trabalho feito nos Estados Unidos, em hospitais gerais, né, que eles fizeram um estudo e mostraram que 44% dos leitos desses hospitais gerais, são ocupados por diabetes e suas complicações.
Aí eu não acreditei muito. Aí eu fui fazer uma pesquisa aqui no Hospital Grande, aqui em São Paulo, tem 1.000 leitos, não deu outra. 440 pacientes internados naquela semana eram por. Não estava escrito internação por diabetes, mas as glicemias altas caracterizam que eram pessoas com diabetes. Porque a pessoa não interna. Causa de internação diabetes? Não. Interna por infarto, interna por AVC, interna por pneumonia, interna por complicações no pé, amputações, etc, etc. Não é? Então, para mostrar que essa doença é extremamente impactante na saúde pública. E se a gente trata, se a gente dá um melhor acesso, se a gente educa, se a gente informa, se a gente controla, é extremamente econômico para o poder público. Eu queria só agregar nesse custo hospitalar e o custo social, que é o afastamento da pessoa do seu trabalho, né? Quando a gente para de trabalhar, a gente para de recolher impostos. E além disso, além dele parar, ele vai entrar em benefício, vai onerar a Previdência. E dependendo da complicação, se é uma baixa visão, comprometimento da visão, comprometimento dos pés, ele vai para uma aposentadoria precoce, também onerando o governo na Previdência. Então, é um complexo que, infelizmente, os nossos gestores máximos não enxergam. Qual o momento de fazer o exame de diabetes? Este é o grande desafio, viu? Esse é o grande desafio. O problema todo é o seguinte: essa doença ela evolui sem sinais, sem sintomas, 5 a 7 anos. O suficiente quando aparecer os sintomas clássicos, já está com glicemias altas. Quais são os sintomas clássicos? É a pessoa ter muita sede, urinar muito, emagrecimento sem causa aparente, infecções frequentes, principalmente mulheres, infecções de genitais, infecções de pele. Isso são sinais que já sugerem o diagnóstico. Mas para chegar aí, são 6, 7 anos, que evolui lentamente, soterramente, sem nada. Então, como é que faz? Como a sua pergunta falou. É simples. As pessoas que têm genética para diabetes, seus parentes, pais, avós tiveram diabetes, as pessoas que são obesas, as pessoas que têm hipertensão, as pessoas da terceira idade, mães que deram à luz a crianças com 4 quilos ou mais, que a gente chama de grupo de risco, devem fazer periodicamente seus exames. Quando você tem um diagnóstico de diabetes, sempre pensa naquilo que está na cabeça de todo mundo. Ah, eu vou morrer, eu vou amputar, vou ficar cego. Não, absolutamente não. Se você fizer seu tratamento direitinho e cumprir as metas, que é pôr a hemoglobina glicada abaixo de 7%, você não vai ter nada, vai ter uma vida normal. Então, a mensagem final é exatamente: o fato de ter diabetes não é uma sentença de complicações, né? Mas é uma doença crônica que, se você levar a sério e se tratar, você não vai ter nenhuma complicação. Então, essa é a mensagem: tratar, controlar e, evidentemente, levar a sério o tratamento. Gostou das orientações? Você pode entrar em contato com o Dr. Fadlo pelo Instagram da ANAD, Associação Nacional de Atenção ao Diabetes, @ANADoficial, ou pelo site www.anad.org.br. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.